Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, você já me conhece, meu nome é professor Luiz César Martins Lopes. Eu sou agora mestre em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Sou especialista em Direito Notarial e Registral e em Direito Empresarial. Sou bacharel, evidentemente, em Direito e também sou advogado, além de professor para cursos preparatórios para concursos públicos. Bom, meus amigos, primeiro é um prazer muito grande estar falando desse tema, que é um tema tão novo no nosso ordenamento jurídico. E, a fim de aproveitar ao máximo esse tema, eu estou dividindo ele em dois vídeos. Então, esse primeiro vídeo aqui, eu queria bater um papo com vocês sobre a LGPD e dois pontos específicos de responsabilidade administrativa e de solidariedade entre duas figuras importantes dessa lei. E também, num segundo vídeo, dá um exemplo prático da jurisprudência, aí sim, da União Europeia. Então, hoje, o nosso meio de comparação do direito brasileiro não vai se dar com nenhum país em específico, mas sim com um bloco. Vai se dar com o regulamento jurídico da União Europeia. Olha só que bacana. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou bater um papo com vocês sobre a Lei 13.709 de 2018, que é a nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e o regulamento da União Europeia, que é o regulamento 2016/679, que também é chamado de GDPR, que é uma sigla para Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Show de bola? Então, vamos começar com o primeiro ponto. A LGPD tem vários membros, ela tem vários tópicos específicos muito importantes, que não são diferentes de muitas leis brasileiras que a gente já conhece. Ela tem um tópico de condutas, ela tem um tópico típico de responsabilidade administrativa, ela tem um tópico típico de responsabilidade civil, e ela teve uma vacatio legis um pouco conturbada. Nós vemos no final da lei dispositivos muito interessantes com relação a partes que a lei entrava em vigor ou não. Como o nosso vídeo vai abordar a responsabilidade administrativa e vai falar do artigo 52 da LGPD, eu devo alertá-los que, ainda que a lei seja de 2018, o artigo 52 só entrou em vigor a partir do dia 1º de agosto deste ano. Então, da data que eu estou gravando esse vídeo, não fazem muito mais de 20 dias que esse dispositivo entrou em vigor. De toda sorte, boa parte dos outros dispositivos entraram em vigor 24 meses após a sua publicação, o que basicamente dá para se dizer que entrou na segunda metade de 2020. Muito interessante também a gente avaliar o impacto disso na atividade econômica. Né? A LGPD ela dá um carinho, ela dá um tratamento especial à proteção de dados de partes vulneráveis. Um exemplo é o consumidor. Então, se aquele que exerce atividade econômica, as empresas em geral, né, que exercem atividade econômica com mais afinco, não observarem o bom tratamento de dados, é muito possível que sofrerão com eventos de responsabilidade administrativa, que a gente vai ver aqui, que é da ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, e também da responsabilidade civil, que haverá naturalmente um assédio judicial por parte das pessoas que tenham esses dados vazados ou usados de forma indevida. Não custa lembrar que a LGPD também envolve a administração pública. A lei é de observância obrigatória aos particulares e à administração pública. Então, se a administração pública não fizer um tratamento regular dos dados dos administrados, sofrerá também com assédio judicial. E um detalhe muito interessante é dizer que a doutrina vem trabalhando numa construção de que a responsabilidade civil de tratamento de dados, quando você tem um órgão da administração pública envolvido, é uma responsabilidade civil objetiva, diferente do que a doutrina vem defendendo para os particulares, que é uma responsabilidade civil subjetiva. Essa é uma questão bastante simples de resolver. Por quê? Porque existe uma ordem hierárquica da norma constitucional do artigo 37, parágrafo 6º. Então, havendo a violação
do dever de cuidado se aplicará naturalmente à norma constitucional, 37, parágrafo 6º, por uma questão de hierarquia nessa antinomia entre normas jurídicas. Maravilha? Então, a administração pública e as empresas têm que tomar muito cuidado com as normativas da LGPD. Bom, a gente está falando de responsabilidade administrativa e aqui a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Quando a gente fala da nossa LGPD, o artigo 52 diz que a multa a ser aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados incide sobre 2% do faturamento no Brasil, ou seja, a multa pode chegar a 2% do faturamento no país daquela empresa, então não vai se dar por base de avaliação de lucro global, e sim de faturamento na atividade nacional, excluídos os impostos, ou até 50 milhões de reais por infração. É evidente que existe uma razoabilidade, uma proporcionalidade aqui, né? Uma pequena empresa que eventualmente viole as normativas da LGPD não submeterá a uma violação de 50 milhões de reais. É claro que não. Tudo bem? Por outro lado, o regulamento da União Europeia é mais abrangente. Ele dá a seguinte noção: virá incidir a multa de 2% do faturamento global anual daquela sociedade empresária ou daquela empresa, ou 10 milhões de euros, ou 4% também do faturamento global anual, ou 20 milhões de euros, também respeitados aqui os critérios da razoabilidade. Então, não custa lembrar que aqui a gente está falando de responsabilidade civil, e sim de responsabilidade administrativa. No Brasil, quem vai aplicar essa multa, naturalmente, é a própria administração pública na figura da ANPD. Outro ponto bastante interessante é a relação entre controlador e operador de dados. O controlador de dados é aquela figura que, em geral, possui os dados pessoais ou dados sensíveis, ou qualquer modalidade de dados que a LGPD fale, e dá ou não na mão de um operador de dados, que é quem efetivamente vai operar. Muito interessante que a GDPR, muito preocupada com as condutas que os particulares poderiam se utilizar, ela exige um contrato com cláusulas específicas entre operador e controlador, ou que tenham condições mínimas legais de identificar essas duas figuras e, naturalmente, de em juízo ou na mesma responsabilidade administrativa, ver quem é quem. A LGPD, por outro lado, ela apenas exige que o operador execute o tratamento de acordo com o que o controlador de dados diz e que o controlador de dados verifique a conformidade, ou seja, que o controlador de dados verifique se o operador está de fato utilizando aqueles dados conforme a sua normativa, que evidentemente tem que respeitar a LGPD. Isso é muito interessante porque isso poderá fazer incidir uma responsabilidade, ainda que numa hipótese excepcional, de responsabilidade solidária entre controlador e operador. Isso tem que ficar muito claro, porque a regra é que não há solidariedade entre essas duas figuras no direito brasileiro. Bom, espero você para a parte 2, que já vai sair, vai estar aí no canal disponível. Vão ficar em datas diferentes, maravilha? Mas se você abrir a playlist aí, você vai achar direto, maravilha? Pessoal, aguardo vocês então para a nossa análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Tribunal Constitucional da Alemanha. Eu agradeço, um forte abraço.